Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu resolvi gravar um vídeo e deixar uma reflexão para todos. Nesta manhã eu recebi alguns vídeos, algumas mensagens da minha mãe. E nessas mensagens, vídeos, eu a retribuí também com um vídeo, uma mensagem. Queria deixar uma reflexão a respeito disso para todos cristãos. Como posso começar? Minha mãe, ela é muito devota, muito católica, muito católica. E acredita, assim, pela a ingenuidade dela, a simplicidade e tal, que ela quer, assim, que eu também siga, né? Que eu vá também por esse caminho que ela vai. Mas é assim, ó, eu já fui nesse caminho que ela está. Eu já fui católico como ela, há 25 anos atrás. Fiz primeira comunhão, catecismo, fiquei lá 7 anos fazendo catecismo, primeira comunhão, crisma, essas coisas todas. E assim, em um ano de 97, ali sendo católico, apostólico e romano, né? Como a gente não somos brasileiros, mas todo católico fala que é romano. Porque ele segue os dogmas de Roma, né? Quem dita as regras no sistema da antiguidade até hoje foi Roma, né? E hoje é outros sistemas, né? Que estão dentro desses templos. Qual é a reflexão que eu quero que vocês captem comigo? Então assim, deixa eu contar a história. Ano de 97, Deus me chamou na graça. No meio de uma rua à noite, de madrugada, com uma filha de santo. Ali estava nós dois caminhando junto, nós estava ficando naquela madrugada, namorando assim, ficando, né? E ali com um Walkman no ouvido, escutando samba, do nada, aquele Walkman parou, aquele samba, e entrou a voz falando comigo. Nunca tinha entrado em igreja, templos de evangélicos, nunca. Até então que eu era do tipo deles, assim, da minha família, né? Contra igreja cristã, contra igreja evangélica. Mesma coisa é evangélica, não entra em templos católicos. Eu quero deixar essa reflexão, mas antes eu vou contar um caso aqui, esse que aconteceu comigo. E ali eu tive esse encontro com Deus, foi tremendo, ali eu chorava, ajoelhei, aquela voz continuou falando comigo. Aquela filha de santo, qual o demônio que ela servia era o Aissan, ela me perguntava: o que está acontecendo, por que você está chorando, o que está acontecendo? Eu não conseguia responder, eu soluçava. Ela, ao invés de responder, eu soluçava de choro. Assim eu entendo a conversão de Saulo. Desculpa. Ali no caminho de Damasco, a qual ele teve aquela conversão com Cristo. Eu entendo porque eu passei por essa mesma situação. Só não cheguei a ver Cristo, né, na minha frente, nem os olhos marejados de escamas, né, como foi o de Saulo. Mas tive um encontro, realmente um encontro forte com Deus.
E ali servindo a Deus por 4 anos, Deus me mostrou em sonhos, revelações tremendas, o que é o catolicismo, da onde Deus tinha me tirado, da onde eu saí. E foram várias visões, várias revelações, visões de olhos abertos, eu vendo a serpente. Outra visão, viu um cão, um cachorro enorme querendo invadir a casa e destruir todo mundo. E outra visão, em outro dia, eu tive também um leão que ia devorar a casa toda. E a minha mãe e a minha irmã tinham como esse leão como um cachorrinho de estimação. E nessa visão, minha irmã abraçada, minha irmã era pequena, abraçada com o leão, e o leão olhava para mim com aquele olhar de demônio, querendo devorar a casa toda, querendo me destruir, só que ele não conseguia chegar próximo de mim. Ele não conseguia chegar próximo de mim, aí ele fazia o malabarismo deles, né? Que é enganar. Ele abraçava a minha mãe, a minha irmã, ele se transformava em um cachorrinho dócil. Mas quando eu repreendi, pedia para minha mãe tirar o leão lá de dentro, deixa eu desligar aqui. Quando eu pedia para minha mãe tirar o leão lá de dentro, a minha irmã tirar o leão lá de dentro, elas ficavam irritadas comigo. Irritada, mandava eu ficar quieto e não ia tirar o bichinho de estimação deles. E o tempo se passou, essa visão Deus me deu interpretação, né? Revelação, interpretação do sonho, da visão que eu tive. E foi tremendo. O tempo que eu passei na presença de Deus foi tremendo. Hoje eu não me encontro mais em templo, né? Eu congreguei muitos anos a Deus em Amor. E tive ali uns tempos ali de glória que eu passei. E qual a reflexão que eu tiro hoje? Por isso que eu tive essa conversa com a minha mãe hoje, de manhã. O tempo se passou, os anos se passaram, eu afastado, né? E ela vem com vídeos, né, de ex-pastores, ex-ministros, ex-evangélicos, só vídeo assim para mim. Aí eu mandei um texto enorme para ela, né? Aí eu tive uma reflexão, fiquei pensando, porque é assim, quem está na católica defende o seu de um em dente. É católico, é apostólico, é romano, tá ali, defende, não larga o osso. E todas para eles são seitas. Só deles vai se salvar. Só a salvação dentro da católica. E assim também, irmãos, eu vejo muitos vídeos, né? Hoje vamos dizer assim, que eu sou um afastado, né? Afastado dos caminhos do Senhor. Eu não sou um desengrejado, porque desengrejado é aqueles que continua buscando, orando, jejuando, né, louvando, que são desengrejados. Eu estou afastado mesmo, né? O que eu tenho assim de reflexão para nós meditarmos? Então mandei um texto para minha mãe enorme. Tipo que para servir a Deus, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, não há necessidade de estar dentro de um templo, levantado por homens, dogmas de homens, doutrina de homens, estar debaixo de serviço de homens. Vocês estão entendendo a reflexão? Porque assim, ó, minha mãe, ela defende de um em dente, ela já está há mais de 50 anos na católica e defende que a católica é o único caminho. A congregação cristã é a mesma coisa. A congregação cristã, para vocês terem uma ideia, eles são tão seitas, tão debaixo de serviço de homens, que até depois que eles saem da igreja, como tem muitos testemunhos de ancião que não serve mais na igreja, congregação, quando eles vão fazer cultos, na casa, que é vamos fazer assim, a evolução de hoje, né? É culto nas casas, os desigrejados fazendo culto nas casas, e muitos são da congregação. E você vê que os dogmas,
eles trazem dentro deles, está no sangue, aquele culto de congregação naquelas casas. Você passa assim, você vê os cultos, as cadeiras fora, na casa, não são salinhas, são pessoas que não estão mais nas igrejas congregação. Abriu outros templos. Tem a congregação de Jandira, congregação apostólica, né? E você pode ver que quando abre outro templo, é os mesmos ensinamentos, mesma tradição da igreja congregação cristã. É a mesma tradição. As mesmas falas, as mesmas pregações, as mesmas coisas, só mudaram de placa. Mas está lá, igreja apostólica, igreja de Jandira, os templos que eles fazem nas casas, assim, né? Tipo salinhas, mas não é salinha, é cultos, né? Que eles fazem, né, de desigrejados da congregação, mas trazendo a mesma tradição, as mesmas doutrinas, as mesmas coisas da congregação. Quer dizer, já largaram a congregação por que trazer os mesmos dogmas, né? Então a reflexão que eu trago, a reflexão que eu trago com os irmãos é assim: temos que largar essa tradição de homens, esses dogmas de homens, preceitos de homens, né? Esse sistema está aí, ele está aí nesses templos, é para isso, é para destruir, né? A maçonaria, ela está em peso, ela está em todas as igrejas, todas as religiões, a maçonaria é dominante nessas igrejas. Vocês raciocinam comigo? Então, a gente, para servir a Deus, hoje, eu trago comigo, né, essa reflexão. Para servir a Deus, para ser homem de Deus, primeiramente não precisa mudar de placa, vamos mudar de A para B, vamos mudar de uma denominação para outra, não. Você tem que mudar o seu caráter, você tem que mudar o seu íntimo, lá dentro de você, né? E pôr na cabeça que para servir a Deus não há necessidade de estar dentro de um templo servindo a heresias, esses cães gulosos que só pensam, esses pastores que só pensam em dinheiro, só pensam no deles. Vejo aí, ó, muitas pregações, o pastor está pregando ali a verdade, a palavra de Deus genuína, e o pastor vai e tira a oportunidade lá do irmão do pastor de continuar pregando lá, porque ele pregou uma pregação forte que para ele foi forte demais ali, que desviou, né, o capital, né, ó. Muitos não estão indo mais por causa da pregação daquele irmão, ó, desviou o capital dele. Quer dizer, não tá mais a verdade nas igrejas, não quer mais a verdade, tá, ó, é isso aqui, ó. Igreja se tornou sinônimo de empresa, pastores se tornou empresários, né? Isso em geral. Qual que é a reflexão que eu trago a respeito do princípio que eu trouxe, né, entre eu e minha mãe, a conversa que tivemos de manhã? A pessoa até sai da igreja, até sai lá do sistema, mas ainda continua pregrinada na pessoa, aqueles dogmas, aquelas doutrinas, aqueles sentimentos ainda daqueles templos, né? Aqueles lugares que eles passaram. Como eu falei, congregação, a pessoa sai lá de lá, mas nunca larga esse dogma. Até a oração deles, é aquele jeito deles de falar, o ancião, aquele jeito deles de pregar manso, aquela coisinha, sabe? Sabe, não sei se o irmão compreende, aquele jeitinho deles, que eles têm. Não largam esse dogma deles. Isso é geral, quem é católico, quem é cristão, quem é lá da Ubanda, quem é do Saravá, quem é da Testemunha de Jeová, Mormons, cada um puxa a sardinha para o seu lado. E todas essas seitas, todas essas templos, para eles só há salvação lá dentro. Fora de lá não há salvação. Porque eu já fui lá de dentro, eu já fui da Deus é Amor, da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Para mim, naquele tempo, só havia salvação na Deus é Amor. Porque a santidade que eu acreditava que estava em mim, que estava ali dentro, não existia na congregação, não existia na católica, não existia no Mormons, não existia na Assembleia, não existia em lugar nenhum. Tanto que para muitos, a Assembleia de Deus, Belém, do Madureira, para muitos era uma igreja de Deus, para nós, da Deus é Amor, era uma das seitas, porque para nós, a Assembleia também tinha adquirido, tinha aceitado, né, um mundo dentro da igreja.
Para nós, a Assembleia era uma igreja que o mundo já estava lá dentro. Que antes, para nós, era uma igreja santa, né? No começo, aí a Assembleia, mas ela mudou, ela aceitou o mundo, ela aceitou os dogmas, as doutrinas do mundo, as coisas do mundo, estava tudo dentro da Assembleia. Isso é o pensamento do cristão da Igreja Pentecostal Deus é Amor. E na congregação cristã não é diferente, todas são seitas, todas não vão para o céu, só há salvação se estiver na congregação cristã. Na católica a mesma coisa. Então, qual que é a reflexão que eu trago hoje? Para servir a Deus, para estar debaixo da graça do Senhor, receber as maravilhas, não há necessidade de estar em templo nenhum. A necessidade é de você ter uma vida consagrada a Deus, buscando ali em espírito e verdade, porque Deus ele veio para buscar os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdades. Você já pode assim refletir comigo? Que muitos naqueles dias, né, vão se espantar, porque ali vai haver os verdadeiros, ali haverá os verdadeiros, quem são verdadeiros, quem não foram verdadeiros. Muitos se acham assim, eu servi a Deus a vida toda, eu estava na igreja a vida toda e hoje eu fui rejeitado naquele grande dia, né? Mas Deus vai mostrar quem são os verdadeiros. Então há diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, vai ser revelado naquele dia. A pessoa está 20 anos dentro de uma igreja, não fala uma língua, não tem uma visão com Deus, não tem uma revelação, um íntimo com Deus. Uma maioria, a grande maioria que está dentro da igreja não tem mais contato com Deus. Estão tudo fora de Deus, porque o dogma do homem, a doutrina do homem está na igreja, está nessas igrejas. E a pessoa fica cega, né? São cegos guiando cegos, ambos cairão na mesma cova. Então quer dizer, as pessoas não estão mais adorando o verdadeiro Deus. Estão ali por estar, né? Para o medo de ir para o inferno. Fala, não vou sair da igreja, não vou largar a igreja. Eu não vou largar o meu templo, porque se eu largar eu vou para o inferno. Não é assim. A pessoa está na igreja há 20 anos, mas está fora da igreja, está longe de Deus. Que a verdadeira igreja somos o templo do Espírito Santo, que é corpo, alma e espírito, em santidade a Deus. Isso é o verdadeiro. O verdadeiro adorador a Deus, aquele que anda em espírito e em verdade, e não satisfaz a carne, não satisfaz a vontade do mundo. Esse é o verdadeiro adorador de Deus. Então pensa assim comigo. Para servir a Deus e estar na presença de Deus, não há necessidade de estar dentro de um templo, servindo a dogmas, doutrina de homens, esses cães gulosos, esses mercenários, que só pensam nos seus ganhos, nos seus bolsos, fizeram da igreja uma empresa e se tornaram empresários. Isso é em geral, geral. A reflexão é essa daí. Cada um puxa a sardinha pro seu lado. Cada um defende o seu lado. Eu defendi a Deus é Amor de unha e dente. Hoje eu já faz 2000 que eu me afastei da Igreja Deus é Amor. Então 2020, 25 anos que eu não entro mais na Deus é Amor. Não entro mais em templo nenhum. Porque tenho comigo. Para adorar a Deus não há necessidade de estar dentro de templo e obedecer na ordem de homens. Que muitos se corrompem. Muitos foram para o mundão, tá perdido por ter tido uma desavença com seu pastor, com homens dentro de igreja, porque foram repreendidos, alguma palavra que ofendeu e eles sentiram, levaram para o coração e acharam que tinha no coração deles que o Deus deles era aquele pastor, e aquele pastor eles em certa feita teve uma desavença com eles, e eles se ofenderam e foram para o mundo, achando que o Deus rejeitou eles, tiveram uma desavença com o Deus deles, que era o pastor. Quer dizer, homens que seguem homens, né? Como está escrito, são cegos guiando cegos, ambos cairão na mesma cova. A palavra de Deus está aí, a Bíblia está aí, é só ler, observar e seguir. Não precisa de ninguém te ensinar para você ser um adorador a Deus.
ser um verdadeiro adorador. Não precisa de ninguém te ensinar. Tem uma passagem que fala que com aquela unção que vós recebestes, a mesma unção, ela vos esclarecerá de todas as coisas e não há necessidade de que ninguém vos ensine. Porque com aquela unção que vós recebestes, ela vos esclarecerá de todas essas coisas. Tá bom, irmãos? Esse aí foi assim, tipo um desabafo, né? Um negócio tá engasgado há muito tempo. Que hoje eu conversando com a minha mãe, eu tive essa intenção, né, de deixar essa reflexão para os irmãos, para refletirem sobre as suas vidas. Se você está aí há 2, 3 anos, 4 anos, não fala uma língua, não tem uma visão com Deus, não tem um contato íntimo com Deus nos seus sonhos, leva aquela vida, o dia a dia, a mesma coisa, tá errado, irmão. Tem coisa errada aí. Será que você não está num lugar aí que tá tendo alguma obstáculo com Deus? Algum impedimento com Deus? Está te impedindo? Está impedindo você de ter aquele contato com Deus? Será? Será que você está seguindo dogmas de homens? Será que você não está seguindo doutrina de homens? Preceitos de homens? E por isso o Espírito, há essa barreira entre a sua alma e o Espírito Santo, que não te revela nada, que não te dá visão nenhuma para você? Você já está há 2 anos, há 3 anos, não recebeu o batismo com o Espírito Santo ainda. Você não recebeu uma visão. Deus não te mostra nada do que possa acontecer na sua vida, né? Tem coisa errada, irmão. Reflete. Reflete aí. Beleza? Então essa é a reflexão que eu deixo para todos. Deixar no canal aí. Aí os irmãos aí comenta aí, compartilha, né? O que vocês acham. Beleza? Até mais.